professora. Então, nós vamos começar a corrigir. Eu cheguei a corrigir alguma questão? Eu acho que sim, né? Vocês que Era estavam qual? No presentes livro ou no caderno? no caderno. Eu não estou Tá. trabalhando o livro. O capítulo, esse capítulo que nós vimos, o capítulo 3, já está tudo corrigido no livro. Não tem nada no livro para ser feito. Agora é só caderno que a gente estava trabalhando revisão para a nossa avaliação. Revisão? Sim, Ana Clara, você estava presente na aula passada. Era a segunda parte do exercício de revisão. Aí, Nath, só me responde uma coisa: nós começamos a fazer a correção dessas questões ou não? Começamos, a gente parou na 4, aí das 5 para 9, não. Não, Tá, a gente parou na 5 da C. tá, beleza. Porque eu anotei aqui, eu só queria confirmar. Então, a gente parou aqui, caracterize Tia. as linhas quanto ao regime. Aí faltou a letra C. É isso? Ah, é isso mesmo. É isso, gente. É que é pra... Não, é isso Ana, não. Que aí tá, agora vem um misto. Faltou o isso. número 4. Ana Clara? Com água do planeta. Não, se eu já corrigi a letra A e B do número 5, é porque o 4 já foi corrigido. Você fez a atividade dessa vez? Qual? Essa que a gente está falando agora. Não, eu pensei que você ia fazer na aula. Oi? Eu pensei que você ia fazer na aula. Na Clara, você está querendo me enrolar, eu estou sentindo isso, hein? Semana passada eu passei o exercício, a gente começou a fazer na aula. Você não A falou aula nada que era... acabou, aí eu falei que vocês fariam durante a semana, para corrigir hoje. Semana passada a senhorita já não fez o dever da semana passada, a senhorita deixou em branco. Aí agora dessa semana também, dona Ana Clara, vamos estudar, hein? Vamos fazer as atividades, hein? É que é sério, eu pensei que você ia fazer na aula, e por isso que eu não fiz, senão... Mas eu falei no final da aula que vocês fariam durante a semana. Não falei que ia fazer na aula hoje. Não tem porquê. Olha só, porque aí o que, que acontece? A gente vai fazer a correção e tem que ficar ditando todas as respostas ao invés de corrigir. Entendeu? O objetivo do exercício a gente faz quando o professor passa na aula, vai fazer, mas o restante é para finalizar durante a semana. Tem uma semana para fazer. Não dá para a gente ficar aqui em 1 hora de aula, ficar fazendo todos os exercícios. Aí não tem tempo, a gente não vai andar com o nosso conteúdo, tá? Bom, na semana passada eu passei algumas questões da segunda parte de revisão para a nossa avaliação. Comecei até a fazer a correção. Então, nós fizemos, Brian, tem que pegar com os colegas, tá? Vocês têm o WhatsApp da turma, não tem? Então, alguém passa para o Brian as questões, ok? Isabela, você bota 3. Peraí, meu amor, olha só. Preste atenção, nós estamos corrigindo a segunda parte da revisão. A primeira revisão, a primeira parte, já foi corrigida na semana passada, tá? Essa daí que você está querendo é a questão 4, que é aquele caracterize de planaltos, planícies, não é isso? Isso aí já foi corrigido na semana passada, tá? Esse exercício de agora é a segunda parte. O número 5 é que tem a letra A, B e C. O número Tia, 4. ela tá pedindo a segunda parte. Que segunda parte? Desse Do exercício? aqui. É desse que a gente vai fazer. Do que vocês estão falando? Que a gente vai continuar. Você quer? Então, meu amor, olha só o que eu tô falando. Você faltou semana passada, Isabela? Então, agora vai ter que pegar com os amigos as questões. Entendeu? Entendeu, Isabela? Agora que você estava copiando a revisão? Mas eu nem comecei a corrigir, eu tô começando agora. A gente não fez correção de nenhum exercício ainda. Olha só. Vamos fazer. Agora sim, nós vamos começar a fazer a correção. Isabela, não estou entendendo.
Tia, você tava corrigindo semana passada. Semana passada você tava corrigindo. Aí você Mas aí falou não deu deixa ela tempo, falar. aí. Ana Clara, olha só, deixa só eu entender o que ela tá falando. Ela estava copiando a revisão. Ah, e aí, Ana ou Isabela, continua, por favor. Deixa ela falar. Você está sem microfone? Pode falar no microfone, Isabela. Eu tava Ah, copiando, eu tava copiando a segunda parte da revisão. Aí você tava ah. corrigindo já o dever, até o 5, só que não deu tempo. Até eu vou estar pegando as respostas no chat correndo. Aí depois acabou a aula, no intervalo. Ah, então você entrou depois, é isso? Não, tia, eu tava fazendo dever porque eu tinha escrevido numa parte errada da folha. Aí tive que fazer tudo de novo. Aí não deu tempo de eu Ah, você pegar, copiou em outra fazer 3 ou 4. parte. Aí É, agora eu entendi. Você estava copiando em outra matéria, aí você se enrolou para copiar tudo de novo em geografia, é isso? é. Ah, tá. Só que olha só, você está querendo colocar que eu coloque o quê? As questões ou a correção? Não, é só a 3 e a 4. Eu te mando 3 e pelo 4, o que WhatsApp. você quer? Pergunta ou resposta? Hã? Você quer o quê? A correção da questão 3 ou 4 ou a pergunta da 3 e 4? Não, correção. Ah, tá. Agora eu entendi. Você quer a correção do número 3 e 4. Não 3, você botou 3 da 4. Aí eu tô tentando entender o que é 3 da 4. Eu não entendi, porque 3 e 4 são duas questões, não tem letra A, B e C e nem D. Então tá. Ó, na questão 3, confere aí. Qual é a diferença entre a depressão relativa e absoluta, não é isso? Olha só, meninos, acabou a conversa, estamos começando a fazer a correção. Então, eu não quero conversa no chat paralela que não seja relacionada à nossa aula. Até porque agora é o momento da gente tirar as dúvidas da matéria, ok? Brian, você não tem a segunda parte da revisão, é isso? Brian? Você não tem as duas revisões. A primeira está lá na plataforma. Então, eu vou colocar hoje essa segunda revisão para você. Vou pedir para a tio Gil colocar as questões lá. É só entrar na plataforma, porque a primeira parte está lá também, tá bom? Então, você já pode pegar. Então, essa segunda eu vou disponibilizar hoje, até porque a gente fez isso aqui em sala, por isso que eu não disponibilizei lá, mas eu vou colocar para você, tá bom? Agora, Isabela caiu a internet dela, gente. Quem aqui? Vocês têm um grupo da sala de WhatsApp? Acho Não, que mas eu não. tenho um WhatsApp Acho dela. que tinha. E a gente tem um Eu tenho um WhatsApp dela, só Kailane, você tem o WhatsApp da Isabela? tenho. E a Red tem grupo com Você ela. pode mandar, então, a foto do seu caderno com a correção para ela? Claro. Então, vou deixar combinado assim, porque aí ela fica tranquila também e eu também. Então, tá bom. Obrigada, O tá? aproveitador já tem o WhatsApp dela, de nada. Beleza, obrigada. Ó, então vamos fazer a correção. É porque agora a internet dela caiu, ela saiu. Daqui a pouco ela vai voltar. Na questão, vamos continuar, então, fazendo a correção da questão 5, letra C. Caracterize os rios quanto ao regime misto. O que são os rios de regime misto? Quem pode responder? Eu. Vocês lembram? Eu lembro. Pode falar, Josias. Quando suas águas Então fala, por dependem das favor. águas da chuva e do derretimento das geleiras. Isso aí, são os rios que têm suas águas, são oriundas aí da água das chuvas e do derretimento das geleiras também, tá certinho, tá? E onde que fica isso? Oi? O que você tá falando? Ah, em áreas, Não, tia. segunda parte da revisão. Eu não tenho, só que Richard, olha só, você faltou semana passada? não, mas eu não peguei, eu não tô com a segunda. Gente, olha só. Na semana passada, a nossa aula foi a correção da primeira parte da revisão. Eu ditei as questões da segunda revisão.
A galera que estava em sala ficou fazendo exercício. Eu não estou entendendo. Então, quem estava presente e não tem a revisão. O que você ficou fazendo, então? Ficou fingindo que estava copiando o exercício? Não, Você fez isso comigo, Richard? até a 9 e aí acabou a aula. Não, não acabou a aula. Então você tem a segunda parte do exercício de revisão. Nós estamos no número 5, letra C. Então, mas eu ainda tô Localizou lá. aí? Não, olha só, aí é outra história. Então você não fez o exercício também em casa. Não, eu achava que eu não Olha só, tinha. eu não vou fazer mais correção de exercício se vocês não fizerem as atividades. Eu vou reclamar com a tia Beth e com o tio Gilbert, porque eu preciso da ajuda de vocês também. Isso aí é parte de vocês. A tia está aqui ajudando, passando a atividade, estou tirando as dúvidas. Agora vocês precisam fazer as atividades. Se vocês não fazem, vocês ficam assim perdidos. Ué, estava presente na aula. A gente começou a fazer o exercício. E eu lembro que eu falei, vamos fazer até o número 5 para fazer a correção em aula. E aí, o restante ficou para ser feito durante a semana. E aí, não estou fazendo. Aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer a correção, está mais perdido do que não sei o quê. Porque não sabe aonde eu estou, está em branco. Ué, então, é para eu não fazer mais exercício de revisão? Não precisa? Eu fiz até assim. Então, a 5. Então, como é que você falou que parou na letra A? Eu fiz a correção da letra A e da letra B. Não fez a letra A e nem a letra B? Não tem isso daí, não. Aí, entendeu? Aí a gente perde um tempo aqui na nossa aula que é precioso, porque a gente só tem 1 hora. Porque vocês estão perdidos, vocês precisam fazer as atividades. Se não fizer as atividades, vocês não vão ter dúvidas, porque vocês não vão fazer. Vocês vão achar que estão sabendo tudo quando chegar na hora da avaliação. Não vai saber fazer. Que foi terça? Semana passada, no dia da nossa aula, terça-feira. Foi a última atividade que eu passei. Eu acho que é porque no final da aula minha internet caiu. Não, Não é o que, Ana Clara? Ana Clara, você ficou até o final da aula, Ana Clara. Olha só, a gente precisa fazer a nossa parte. mas a minha internet A caiu. gente precisa fazer a nossa parte. Eu fui bem clara com a turma para continuar fazendo atividade. E tem gente que não está fazendo, não é de agora. Já tem um tempão, porque na primeira também não fez. Eu fiquei 2 dias sem internet. Entenderam? Não, Richard, isso pode acontecer, com certeza. E eu super entendo. Só que o que está acontecendo na 62? Não é só a internet. Simplesmente não faz, esquece. E a gente tem que assumir quando a gente erra também. Eu também erro. E a gente precisa ter um compromisso com os estudos. Se o exercício ficou para ser feito, eu falei que era para ser feito em casa durante a semana, era para fazer. Não é para fazer aqui na aula. Não é desculpa, entende? Agora a internet pode falhar? Claro! A minha pode, de qualquer um pode, como fica. Só que a gente também não pode colocar sempre a culpa na internet quando a gente esquece de fazer, quando a gente fica com preguiça de fazer. Entenderam? Eu quero ajudar vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Fala, Richard. Português, no caso da internet. Aham, entendi, eu entendi. Mas você copiou todas as questões? Até a 9. Copiou? Aí fiz até a 5. Sim, que foi a 9. E você terminou de fazer até a 9? Não, eu entendi até a 5. Sim, a 5 foi feita em aula, o restante era para ser feito em casa. Por que você não fez, então, o restante das questões? Não sei. Entendeu? Olha aí. Não precisa de internet. Era para fazer em casa. Você está entendendo? Como é que eu vou ajudar vocês se vocês não querem ajuda? Vocês não estão fazendo a parte. Alguns sim, alguns fizeram, que foram os corretos. Aí eu começo a fazer a correção, faz uma bagunça assim, a gente fica sem entender por quê? Porque não fez o exercício que era para ter feito. Olha quanto tempo eu já perdi da aula. O meu. Olha só, vamos fazer a correção então do número 5.
5, letra C, a gente já conversou então. Então, são os rios, na letra C, rios mistos, são os rios. A letra A a gente já fez a correção, letra A e letra B, na semana passada. Oi? Eu não peguei, eu pensei que você tava na A. Eu não tinha visto a letra A e a B no chat. Mas você não prestou atenção na aula de semana passada, Ana Não. Clara? Gostei. Ó, na letra A, olha só, não vou escrever no chat, eu vou ditar, até porque está no caderno e tem resumo também. Vocês têm que pesquisar no resumo. Não é matéria nova. Eu só vou falar a resposta e você vai procurar lá no resumo que você pegou na plataforma. Tá tudo lá. Letra A, rio com regime pluvial, é aquele rio onde suas águas são provenientes da água da chuva. Letra B, rio nival. São aqueles rios onde suas águas são provenientes do derretimento das geleiras. E na letra C, rio misto, são os rios onde as águas são provenientes do derretimento das geleiras e também da água da chuva. Ok? Ô, tia, acho que eu copiei Tem tudo a A e a isso no B. resumo. Tia, eu acho que eu Pode copiei a A e a B em outra matéria, porque eu tinha até falado, lembrei agora. Ah, você que fez a confusão aí no seu caderno, Richard. Eu escrevi em Tem que ciência, localizar, tá? então, onde está a letra A e a letra B. Eu Então tá. procurei onde é que tá. Isso aí está no caderno, eu passei revisão, passei resumo sobre essa matéria, então vocês também têm que procurar. Número 6, informe os... não, deixa eu ver, é isso aqui mesmo, informe os aquíferos existentes no Brasil, é isso? É. Quais É. são os aquíferos existentes no Brasil? O aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. O Alter do Chão e o aquífero Guarani. Nathalie, letra A, B e C do número 5. Caracterize os rios quanto ao regime. Fala no microfone, que eu não estou entendendo qual é a sua pergunta. Qual que é a B da Só um 5? minutinho. Oi. Qual é a B da 5? Fala, gente. Hã? Qual é a B da 5? Letra B. Acho que eu escrevo no chat. Nival. Rio Nival. Nathalie, fala no microfone, por favor. Qual é a mesma que é a característica dos rios? Letra A e letra B já haviam sido corrigidas na semana passada, lembra? Na letra A, o rio pluvial é aquele tipo de rio onde suas águas são provenientes da água da chuva. Na letra B, rio nival, são os rios onde suas águas são provenientes do derretimento da geleira. E na letra C, rio misto, vai ser dos dois. Quando o rio, as suas águas são provenientes do derretimento das geleiras e da água da chuva. Isso não explica nada. Tá escrevendo, Nath? Oi? Ela não falou nada. Nathalie? Nathalie? Tá aqui. Ó, essa é a segunda revisão. Você se localizou aí? Localizei. Então tá certo? Podemos prosseguir? Pode, Podemos prosseguir, Nathalie? pode. Então tá. Pegou então a resposta. Então tá, vou seguir, tá bom? Na questão 6, informe os aquíferos que existem no Brasil. Kailane já respondeu. Os dois aquíferos brasileiros são o Guarani e o Alter do Chão. Naquele resumo que eu coloquei lá na plataforma, tem até uma imagem do mapa do Brasil e que tem esses dois aquíferos, as localizações deles. Então, também está no resumo. É só olhar o resumo e vocês vão conseguir responder essa questão aqui. Aliás, toda a revisão. Ok? Podemos prosseguir, galera? Sim.
Sim. Questão número 7. Defina o que Tia, são os Já sabe, você aquíferos. acabou de falar. Fala, Davi. Tia, o Guarani, o quê? Fala, Davi. É o Guarani, o A 6 é qual, tia? Guarani, quê? Guarani e Alter do Chão. Tá. E a 6, tia? Essa é a 6. Richard, você acorda. Oi. Acorda pra vida, tá Terra no mundo chamou da lua. Richard. Então, tipo, o Richard é assim normalmente. Ele Richard. tá assim, Acorda, 10 minutos pensando em qualquer coisa e É meia hora Marquinhos. tentando raciocinar. Ele é assim, Como ele demora um pergunta? ano pra raciocinar Ó, por debate. Guarani. Richard. Alter do Chão e Guarani é a resposta da 6. Agora entendi. Só que aí você está vendo a importância de se fazer atividade? Questão 7. Defina o que são os aquíferos. Tia, o Alter do quê? Eu tinha botado do De chão. águas subterrâneas. Alter do Tia até ficou quieto. Aí. Na 7, o que são aquíferos? Fala, Kailane. São os grandes reservatórios de águas subterrâneas. Isso aí. Os aquíferos são os reservatórios de águas subterrâneas. Alguém colocou alguma coisa diferente? Também está lá naquele resumo. Quem pegou a folhinha lá da plataforma, quem copiou no caderno o resumo, vai encontrar isso tudo lá. Então, o que, professora? Podemos continuar? Não ouvi a 7. Sim. Podemos mesmo, galera? Só a Kailane que está me respondendo, a galera que fez aí o exercício. É que eu escrevi o Alter do Chão errado, eu escrevi tudo junto. Tia, Tá. revisão Fala. não. Pode repetir? Quê? Pode Não tá repetir? na Só um revisão. minutinho, né, Clara? Eu vou repetir. Fala, Davi. Eu tô com a revisão aberta aqui, mas não tá não. O que é? Você não está com este exercício, Davi? Não, eu tô, tia. Só tô com a revisão aberta para me ajudar. Só que não tá aqui. Essa questão? Não tá, eu vi também, não tá. Na plataforma. São aquíferos. Essa Aí, segunda, meu amor, não está na plataforma. Prestem atenção. Olha só, eu não falei que essa segunda está na plataforma, porque essa nós fizemos em sala. Eu editei na sala, agora, semana passada. Ainda coloquei as perguntas no chat para facilitar vocês. Essa eu vou disponibilizar hoje para o Brian. Eu não falei que essa estava na plataforma. Não botei resposta na plataforma. O problema é que não estão fazendo atividade. Aí chega na hora da correção, não tem que corrigir, tem que ficar copiando tudo. Esse é o problema. Não, tia, eu fiz. Só que eu ia ver outra resposta, né? A minha foi igualzinha de Carlinhos, tia. Aí eu só queria ver Não, outra então não está resposta. diferente. Então, agora eu entendi. Davi, a sua resposta, então, está igual a de Kailane, beleza? Então tá certo. Tranquilo, tá certinho. Mas a Ana Clara está perguntando do dever que não está na plataforma. Não, não está. Esse aqui eu não botei. Eu fiz aqui na sala com vocês. Tem que fazer Eu também atividade. lembro, você ficou ditando. Até botando no chat pra ajudar. Eu ditei. Ditei, ainda coloquei a pergunta no chat para ajudar. Falei para começar a fazer, falei para continuar fazendo em casa. Não tem jeito. Se a gente não faz a nossa parte, uma hora não vai dar certo, vai dar errado em algum momento, né? Bom, então os aquíferos são os reservatórios de águas subterrâneas, ok? Na próxima questão, quais são as formas de relevo que temos no Brasil? Planaltos, planícies. Tia, qual é a 7? Montanhas. Planaltos, planícies e depressões. Depressões de montanhas. Ah, é verdade.
planaltos, planícies, depressões e montanhas. Ana Clara? Então tá certo. Eu só esqueci de botar Ana o Clara? aqui. Oi. Ana Clara? Oi. Você tem essa folhinha do resumo sobre esse capítulo com você? Não tem, não. Esse capítulo Você tem, Ana Clara? é Oi? parte 2 eu tenho. A parte 1 também. Sim, mas o resumo que eu disponibilizei na plataforma dos capítulos, você tem? Não. Aqui Por que você não copiou? Eu falei que era para copiar, Eu não achei na Sim, aqui plataforma. eu disponibilizei. Quem pode imprimir, quem tiver impressora em casa vai imprimir, mas quem não tiver impressora vai ter que copiar. Eu falei isso durante as aulas. E isso aí, esses resumos, são para ajudar vocês, para estudarem. Eu não Tem que achei pegar. Richard, tio Gil, ele posta assim, ó, material extra de geografia. Na semana que a gente dá aula, ele posta. Esses resumos, a gente não colocou na semana passada, a gente foi colocando na semana da aula. Então, tem que procurar lá, material extra de geografia, e vai procurando que você vai encontrar. Porque quem tiver a oportunidade para imprimir, beleza, vai imprimir, mas quem não vai ter que copiar. Porque aí, na hora de fazer o exercício, fica mais difícil, porque não tem um resumo, porque não quer pesquisar no livro, porque isso tudo aqui também está no livro, é só pesquisar no livro. Mas o resumo fica mais fácil ainda, porque está tudo mastigadinho, entende? Então tem que ter. Então, na questão 8, quais são as formas de relevo que temos no Brasil? Planaltos, planícies, depressões e montanhas, ok? Podemos, então, número 9. Na questão 9, cite os fatores responsáveis pela modelação do relevo terrestre. São fatores internos e fatores externos. Quais são esses fatores? Nath, internos. você fez essa questão? Sim, interno. Você tá falando daquilo que é externo, tem neve, essas coisas? Não, olha só a pergunta. Cite os fatores responsáveis pela modelação do relevo terrestre. Externo. Nath? Fala. Vulcanismo e terremoto. Isso aí, fatores internos. E os fatores externos, quais são? A ação da água, do vento e etc. Isso aí, perfeito. Ó, então são dois fatores, internos e externos. Os internos, botou isso também, Nath? Então tá certo. Os fatores internos que modelam o relevo terrestre, a gente já estudou isso. Os vulcões, né? O vulcanismo, terremotos. Fatores externos, ação da água, ação dos ventos e etc. Tá certinho, tá? Também está lá no resumo. Isso aí, tá? Também tem no livro. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Essa foi a última questão. E, Kailane, eu não te ouvi, não. Ficou picotando aqui. Repete. Você pode falar os fatores, por favor? Vou colocar aqui. Só os. Não. Aí a 9. Essa foi a última questão, né? Tá bom, valeu. Sim, foi a última. Foi a última. Beleza. Então, alguma dúvida sobre a matéria que nós estudamos? Alguma dúvida? Não. 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 Beleza. Beleza. Mari, fala. O que você quer falar, meu amor? Eu não sei muito bem as coisas de fatores externos, fatores externos. Você pode botar
Um ou dois exemplos de fatores externos no chat, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade em fatores externos. Eu coloquei lá no chat, já coloquei a questão 9. Você entrou agora? Não. Aqui no chat. Vou repetir. Fatores internos, vulcanismo, terremotos. Fatores externos, ação da água, dos ventos. Tá aí tudo junto aqui na resposta da 9. Obrigada, tia. Internos, fatores internos, a gente tem sempre que ter em mente que são aqueles oriundos do interior do nosso planeta. Nós estudamos. Externos, tudo aquilo que está acima da superfície terrestre, que vai provocar modificação no relevo. Entendeu? Mais alguma pergunta a respeito do capítulo, para eu poder tirar dúvida de vocês? Fala, Richard. Não, já fiz. Tá, mas alguém tem mais alguma dúvida? Só quero tirar as dúvidas de vocês, para que quando vocês forem fazer a avaliação, tá tudo certinho. Não? Então tá. Olha só. Então a gente acabou de fazer a correção da segunda parte da revisão para avaliação, que vai cair esse capítulo 3, né, desse módulo 2, e o capítulo 1 do módulo 1. Então, vocês vão ter que estudar para avaliação esses 2 capítulos, tá certo? Eu vou fazer. E aí, Fala, Pedro. Eu vou fazer a prova de geografia. Quem vai fazer? O quê? Hoje eu também. Tá. Então, olha só. Deem uma olhadinha nesses 2 capítulos, deem uma olhadinha nesses exercícios, tá bom? Tá ótimo que está estudando pelo livro. Deem uma olhadinha nos resumos que eu passei para vocês, tá? Para facilitar, para ajudar, então, aí nos estudos de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês façam uma boa avaliação, porque depois eu vou pegar lá para corrigir, tá certo? Façam com calma, leiam com bastante atenção quando vocês receberem a avaliação. Fala, Richard. É verdade que me falaram que ninguém vai reprovar? Não sei disso, não. Quem falou? Me falaram no caso da quarentena. É? Professor que falou? Não sei disso, não. Uma pessoa aí me falando. Isso é mentira. Novidade para mim, porque eu não estou sabendo disso, não. Eu que sou professora, não sei disso, não sei. Eles estão falando de Eu lembro que fala uma vez eu vi no jornal, mas não foi confirmado 100%. O cara só falou. Não sei disso, não. Eu Não fiquei sei tipo, disso, cara, não. como é que você Ministério da fala uma coisa Educação. não, querido? Mas olha só, vamos focar aqui na nossa aula. Por favor. Olha só. Não, vocês não vão fazer a prova agora. Eu só estou aqui tirando as dúvidas de vocês do assunto da nossa prova, tá? Já que agora vocês não têm mais dúvidas a respeito, então eu vou continuar a nossa aula. Então, esse assunto da matéria da nossa avaliação, eu vou finalizar aqui, tá bom? E aí, eu só estou pedindo para que vocês, quando receberem, façam com calma, leiam com bastante atenção as perguntas, não precisa fazer correndo, porque às vezes a gente fazendo correndo, a gente acaba não lendo direito o enunciado e erra, por uma palavrinha só erra a questão toda, né, nas objetivas. Então, façam com bastante atenção, tá bom? Olha só, podemos parar a conversinha no chat? Ó, agora eu vou continuar, então, a matéria da gente. Essa matéria que a gente vai ver agora, que a gente vai começar a falar agora, não vai cair na nossa avaliação. Então, prestem atenção. A galera que está aí, ó, no mundo um pouquinho aí, ó, achando que ainda está dormindo, só que está acordado, prestem atenção. Essa matéria que a gente vai começar a ver não vai cair na prova. Eu só vou começar agora porque vocês terminaram as correções, não tem dúvidas na matéria, então nós vamos seguir, vamos continuar, tá? Bom, vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Nós vamos começar a falar aqui sobre o capítulo 4 da nossa apostila. Esse capítulo 4, ele fala sobre o clima, a vegetação e as paisagens terrestres. Por que se falar disso tudo? Falar de 3 tópicos dentro de um mesmo capítulo.
Porque nós vamos ver que esses 3 tópicos, o clima, a vegetação e as paisagens que ocorrem por todo o mundo, elas estão totalmente correlacionadas, tá? Uma depende da outra para a sua ocorrência. E isso a gente vai ver com o passar do tempo vendo esse capítulo aqui. Antes de tudo, a gente precisa falar um pouquinho sobre o clima. O clima que, para nós seres humanos, tem bastante importância na nossa vida. A gente precisa saber do tempo, do clima. É tão importante, né? Que todos os dias na televisão, todos os telejornais, eles dedicam uma parte dele para a previsão do tempo. Então, lá no Jornal Nacional tem, no jornal do SBT, de todas as emissoras aí, sempre tem uma parte destinada à previsão do tempo, para mostrar à população a temperatura máxima, a mínima, onde que vai chover. Há pouco tempo, agora, na região sul do Brasil, nós tivemos um evento, vocês viram aí do que aconteceu lá no sul? Sim, eu vi. Meu amigo me O que falou, ele aconteceu mora lá. lá no sul? O ciclone. Hã? O ciclone. O ciclone. E aí foi aparecendo na televisão, né, a semana toda anunciando a chegada dele lá na região, o que ele poderia ocasionar, até porque as pessoas precisam se resguardar, né, de um evento dessa magnitude, tá? Então, existe muita curiosidade em relação ao tempo, ao clima, por parte de nós seres humanos. Fala, quem quer falar aí? Tio. Fala. Eu não sabia que estava acontecendo esse ciclone. Eu fui saber, eu acho que uns 2 ou no dia seguinte que teve o ciclone. Sério? E como que o meu pai, O meu ele mora lá no sobrinho. Rio Grande do Sul, eu liguei para ele correndo. Por sorte que a Desesperado. Mas cidade que passou o ciclone foi em Santa Catarina, não foi na cidade que ele mora. isso. Meu amigo, Isso. eu fiquei sabendo Meu que meu amigo sobrinho, mora lá. eu tenho parte da minha família que mora lá também, em Santa Catarina. Aí meu sobrinho mandou a imagem, ele filmando assim do alto do prédio dele, uma coisa assim horrível, parece coisa de filme de terror, sabe? Uma nuvem horrorosa, uma ventania, uma coisa muito, assim, dá muito medo, muito medo. Lá em Laguna também, O incrível foi meu amigo falando. Ele mó calmo falando. Cara, caiu o telhado aqui da casa do lado. Mó calmo falando. Cara, caiu o telhado da casa do lado. Tu tá calmo assim? Como se fosse Aí ele normal. falou, ué, cara. Só o telhado que caiu, Normal. né? Ele sempre foi assim, calmo e agitado pra coisas que não presta. Que não presta. Ô, tia. Olha só, vamos então aqui voltar. Coitado do seu amigo, para de ficar falando dele assim, tá? Ele não tá aqui presente para se defender. Ah, ele sabe Olha que eu só. falo assim dele. Vamos voltar aqui então para a nossa aula. Olha só. Então, nós vamos falar agora, nesse capítulo, a respeito de alguns fenômenos que ocorrem na camada gasosa da Terra. Nós estudamos, né, alguns fenômenos na camada sólida da Terra, né, que é a crosta terrestre ou litosfera. Agora a gente vai falar sobre a camada gasosa, que é a atmosfera. Essa camada gasosa, ela se subdivide em camadas. Então, essas que estão aqui, ó, são as camadas que existem na atmosfera. A troposfera é a primeira delas e é essa que fica rente à nossa superfície terrestre. É nela que nós vamos encontrar a maior quantidade de oxigênio que permite a nossa vivência aqui no nosso planeta, tá certo? Acima da troposfera, nós vamos encontrar a estratosfera. Depois, mesosfera, termosfera e a última camada que já fica lá para o espaço é a exosfera. Agora, olha só. Aqui, nós temos alguns fenômenos, algumas coisas importantes que ocorrem em cada camada da atmosfera. Como eu falei para vocês, olha só. Oi. Como que eles sabem o tempo que vai ser de hoje e de amanhã? A gente vai aprender. Eu vou explicar. Não sei se vai dar tempo de ser tudo agora, mas a gente vai aprender nas próximas aulas também. Pode ficar tranquilo. Tá.
A gente vai aprender a diferença de tempo, de clima, a gente vai falar, tá bom? Tá. Aí, olha só, essa primeira camada é a troposfera, que fica aqui próxima à superfície terrestre, e é ela que apresenta, então, a maior quantidade do oxigênio, que permite, então, a existência, né, sobrevivência de nós seres humanos, porque dependemos dele para sobreviver. A camada acima, a estratosfera, ela tem uma outra importância. Por quê? Que nessa camada aqui da estratosfera, nós vamos encontrar o ozônio. E qual é a importância do ozônio para nós seres humanos? O ozônio, ele serve como uma camada, um filtro que protege o nosso planeta dos raios nocivos do Sol, dos raios ultravioleta. Então, essa camada, ela serve como uma camada protetora, como se realmente fosse um filtro que impedisse que esses raios nocivos, eles entrem diretamente na superfície. E a exposição direta a esses raios nocivos do Sol não faz bem para nós seres humanos, não. Dá uma série de problemas, como câncer de pele, por exemplo. Acontece, né, que essa camada de ozônio, ela vem sofrendo aí, e muito com a poluição. E aí a gente já tem aí o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Esse buraco na camada de ozônio, ou seja, a ausência do ozônio em alguma parte do planeta, ele é ocasionado pelo excesso de poluição que nós, seres humanos, produzimos. Então, as fumaças das indústrias, as fumaças dos carros, né, com o CO2, elas sobem para as camadas da atmosfera e elas diluem as moléculas do ozônio, permitindo, então, esse buraco. E aí fazendo com que os raios nocivos do Sol consigam penetrar diretamente na nossa superfície terrestre. Bom, a maior parte desse buraco na camada de ozônio, ele não está concentrado nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nas áreas onde mais se poluem, não. Eles estão concentrados nos polos. Isso mesmo. Ué, mas se ele é provocado, se esse buraco na camada de ozônio ele é provocado pela ação da poluição, pela ação aí do lançamento das fumaças das indústrias, dos carros, por que esse buraco está lá nos polos? Já que nas áreas dos polos a gente não tem esse excesso de poluição. Ora, nós temos na atmosfera uma dinâmica de ventos. Os ventos, eles atuam. Por todo o nosso planeta, a gente tem uma dinâmica de ventos. A gente também vai estudar isso. E aí, esses ventos levam essa poluição para outros lugares. E elas vão se concentrar aonde? Nas áreas dos polos. E aí, por isso, o buraco na camada de ozônio se concentra nessas áreas, né? Não porque elas poluem, mas por conta da ação da circulação atmosférica, né? Dos ventos que os levam, que os empurram para essas regiões mais frias. E aí, quando os raios solares incidem de maneira mais direta sobre as geleiras, o que vai acontecer com elas? Hein, gente? Elas vão derreter? Sim. Então, esse buraco também contribui em maior número para o derretimento das geleiras. Lógico, a gente sabe que existe no nosso planeta a ação do aquecimento global, né, que também é potencializado pela poluição lançada pelas fábricas, pelos carros, né, por N coisas. A gente sabe disso e contribui. Mas aí também, esse excesso de poluição que vai promover esse buraco na camada de ozônio vai contribuir também para o derretimento dessas geleiras, ok? Então, na estratosfera, ela é importante por conta da presença do ozônio. E essa estratosfera, olha só, ela tem aí uma espessura de 20 a 30 quilômetros acima, tá? Depois nós vamos encontrar a mesosfera. Na mesosfera, a gente tem alguns acontecimentos, como os raios cósmicos. Na termosfera, nós temos aqui, olha só, as ondas dos rádios que nós escutamos nas nossas casas circulam por essa termosfera. Essa termosfera, olha só, ela está a 80 quilômetros acima. Olha só como é que é longe, né? E, por último, nós vamos ter a exosfera, que é a última camada, que é aquela camada já no espaço, que fica de 650 quilômetros acima. E não tem fim, né?
Bom, então a gente vai falar agora dos fenômenos que acontecem nessa atmosfera que apresenta estas camadas, tá certo? E aí nós vamos começar a falar sobre alguns fatores e alguns elementos que vão contribuir para a ocorrência do clima, para a ocorrência do tempo. E a gente vai ver que tempo e clima não são sinônimos, apesar de parecerem, assim não o são, tá bom? Bom, primeiro nós vamos falar sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos são aqueles elementos que vão contribuir para a composição do tempo, das condições do tempo. Quais são os elementos climáticos que existem? Temperatura, umidade do ar, chuva. Essa chuva aqui pode ser precipitação, porque existem várias formas de precipitação. A chuva é uma delas. Vento, pressão atmosférica. Então, são coisas que podem mudar de uma hora para outra. São elementos dinâmicos. E existem também o que nós chamamos de fatores climáticos. São aqueles que vão influenciar e modificar a dinâmica desses elementos que nós falamos agora. Então, os fatores climáticos que existem, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, a ação das massas de ar e das correntes marítimas também. Bom, esses fatores climáticos, eles são estáticos, ou seja, eles nunca vão se alterar, diferentemente dos elementos climáticos. Esses sim, os elementos, eles podem, de alguma maneira ou outra, se modificar, certo? Nós vamos começar a falar agora um pouquinho sobre os elementos climáticos. Primeiro deles, temperatura atmosférica. Bom, temperatura atmosférica está totalmente associado às zonas climáticas da Terra. Vamos relembrar as zonas climáticas? Nós vimos, então, quais são as zonas climáticas lá no capítulo 1 do módulo 1. Nós vimos que a Terra, por conta da sua ligeira inclinação em relação ao seu eixo, ela recebe uma quantidade de calor diferente em algumas áreas, né? E essas áreas são chamadas de zonas climáticas. Então, existem áreas no nosso planeta que recebem uma maior incidência de luz solar. Que área é essa? Aqui, ó, essa área em amarelo. A zona quente ou intertropical. Os raios solares incidem de maneira mais direta. Então, todos os países, os continentes que estão localizados nessa faixa do nosso globo terrestre, ó, pela linha do Equador, do Trópico de Câncer, linha do Equador e até o Trópico de Capricórnio aqui, terão sempre temperaturas mais elevadas, porque os raios solares incidem de maneira mais direta. Nessas áreas aqui em verde, tanto para o norte quanto para o sul, nós vamos encontrar a zona temperada. Então, zona temperada norte, zona temperada sul. Nessas áreas aqui, os raios solares já não incidem de maneira tão direta assim. Eles vão fazendo aqui, ó, vão batendo nessa área de maneira tangencial em relação aqui à superfície terrestre. Então, a quantidade de calor vai ser um pouco menor. Então, por isso que nas áreas das zonas temperadas, a temperatura vai ser um pouquinho menor do que aqui na área tropical, diferentemente dessa região que é sempre muito quente. E nós vamos ter nas áreas dos polos, né, tanto o Polo Norte quanto no Polo Sul, a zona polar ou zona fria, onde os raios solares eles batem de maneira perpendicular em relação aqui à nossa superfície terrestre. Então, a quantidade de calor é muito mais reduzida, né? Então, por isso aqui nós vamos ter as temperaturas mais frias do nosso planeta, ok? Bom, delimitada, então, as zonas térmicas da Terra, isso aqui já é matéria dada, não é matéria nova, não. A gente está só relembrando, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho da temperatura. Temperatura atmosférica nada mais é do que a quantidade de calor que o ar ele possui, né? Então, a maior fonte de calor do nosso planeta é o Sol. E através do movimento de translação e de rotação, nós vamos recebendo essa quantidade de calor, tá certo? Então, a temperatura é o principal elemento que forma, então, o clima, tá bom?
Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Olha só isso aqui, gente. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a temperatura. Professora, nós estamos aqui numa mesma faixa, né? Por exemplo, o Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Vamos usar o exemplo do nosso estado. Rio de Janeiro apresenta sempre temperaturas elevadas. Ué, mas a gente tem áreas aqui, como Petrópolis, Teresópolis, que estão dentro do estado do Rio de Janeiro e que apresentam temperaturas diferentes das áreas, por exemplo, de São Gonçalo. Por que isso ocorre? Por conta do fator altitude. As áreas próximas ao nível do mar terão sempre temperaturas mais elevadas. À medida em que a gente vai subindo, né, para as áreas mais elevadas do relevo, o que acontece com a temperatura? Ela cai. Por quê? Porque o ar nessas regiões tem um comportamento diferente das áreas que estão próximas ao nível do mar. Isso aí está relacionado a um outro elemento, que é a pressão atmosférica, que nós vamos falar um pouquinho, tá certo? Então, essa imagem aqui é só para a gente entender que, à medida em que a gente vai subindo as grandes elevações, a temperatura, ela tende a cair. Agora, a gente vai falar desse outro elemento que forma, então, o clima. Pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Nada mais é do que o peso do ar sobre a superfície terrestre. É a força que o ar exerce sobre nós. Bom, nós temos, então, uma força que o ar exerce sobre nós. E por que a gente não consegue sentir essa pressão atmosférica? Olha só. Nas áreas próximas ao nível do mar, a pressão atmosférica, ela é sempre muito, muito maior. Por quê? Porque a coluna de ar que nós temos aqui, ela é bem maior. Então, as áreas que estão próximas ao nível do mar, como nós, né, aqui em São Gonçalo, nós temos uma área de muita pressão atmosférica. Mas como é que a gente não consegue perceber esse peso do ar? Olha só, essa coluna de ar toda, como é que a gente não consegue sentir sobre as nossas cabeças? Porque a pressão atmosférica é exercida sobre o nosso corpo em todas as direções. Se fosse somente aqui sobre as nossas cabeças, a gente não ia conseguir ficar em pé. Mas como a pressão atmosférica ela é exercida por todas as direções do nosso corpo, ela meio que se divide e se dilui. E a gente não consegue sentir esse peso do ar sobre nós. Deu para entender? Agora, nas áreas de maiores elevações, não ocorre dessa maneira. A pressão atmosférica nas áreas das grandes altitudes, ela é menor. Bom, a gente não consegue sentir a pressão atmosférica aqui, junto ao nível do mar. Mas quando a gente troca, quando a gente sai de um lugar onde a pressão atmosférica é maior e vai para um lugar onde a pressão atmosférica ela é menor, a gente consegue sentir, a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir a pressão atmosférica. Querem ver só? Por exemplo, quando a gente vai subindo a Serra de Petrópolis, que é perto, todo mundo, a maioria já deve ter ido lá no Museu Imperial, ter conhecido a cidade ali de Dom Pedro, né? A família real brasileira. Quando a gente está subindo aquela Serra de Petrópolis, o que começa a acontecer com os nossos ouvidos? Não começa a estalar? Sentir uns estalos assim no ouvido? Fica. Eu já senti isso quando eu fui para Curitiba. Não fica incomodando? Eu sinto É isso Quando a toda vez gente vai que o andar de avião tá avião. descendo. Oi? Eu sinto isso toda vez que o avião tá descendo. Sim, Nossa, senti quando a isso gente mesmo vai quando fui lá andar pra de avião Curitiba. também. Agora, por que isso? Por conta da diferença de pressão atmosférica. Tia, No eu caso da senti gente subindo a serra, a gente está saindo Não, de um lugar. professora, Eu senti isso Oi. quando o avião tava subindo e descendo. Quando eu fui lá pra Curitiba. é Isso. verdade Da minha que tia. quando tá muito, muito quente, aí quando você deita no chão, o calor sobe? Como assim o calor sobe? Tipo, tá muito quente, você quer aliviar o calor sem ligar o ventilador. Quando você
Quando você deita, o calor sobe? O calor vai te queimar. Se tiver muito quente, o chão vai queimar você. Não, tipo, Porque a dentro de superfície vai estar casa. muito quente. Hã? Não, tipo, dentro de casa. Não, o calor não sobe. Tia, deu 9 horas. No meu Não relógio. deu não, ainda 8h57 Não ainda. deu, não. Falta 3 É a hora minutos da ainda. Não deu minha ainda, não, hein? Ainda Ainda vou fazer a 8h57. Para de chamada com falar, vocês. professora. Olha só, deixa eu só continuar aqui. Então, esse estalar, né, essa sensação ruim que a gente tem nos nossos ouvidos é a pressão atmosférica. Ou porque a gente está saindo de uma área onde a pressão atmosférica ela é maior, né? E aí você está indo para uma área de pressão atmosférica menor. Então, até você se acostumar com a pressão atmosférica do lugar, você vai sentir esses estalos no ouvido. Fala. Quando eu fui viajar para Curitiba, aí a gente estava quase chegando na serra, mas estava subindo a serra, eu fiquei surda. Aí eu Mas é falei assim, isso. eu tô surda. Aí eu falei, é normal, é mesmo. Isso aí é a pressão atmosférica, né? Que o nosso corpo está tentando se habituar com a nova pressão atmosférica do lugar. Então, a gente percebe que, ou quando a gente sai de um lugar onde ele é maior e vai para uma menor, vai acontecer isso, e a situação inversa também. É a maneira que o organismo ele encontra de se acomodar à nova pressão atmosférica. Então, por isso que a gente sente essas coisas nos ouvidos, né? Alguma dúvida? Não. 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 Um outro elemento que nós temos aqui é a umidade do ar. Bom, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor de água que nós temos na superfície terrestre, tá certo? O ideal é uma umidade do ar mais elevada, tá? O ar carregado de vapor d'água. Quanto menor for a umidade do ar, mais seco, mais quente vai ser aquele clima. Para quem é alérgico, para quem tem problemas ligados a rinite, sinusite, essas coisas da vida, que infelizmente eu faço parte desse grupo, a umidade do ar mais baixa, ela é muito ruim, porque ela acaba afetando a nossa saúde, começando a surgir problemas respiratórios. Vira e mexe aparece aí algumas reportagens da região centro-oeste brasileira, que é a região que tem a atuação de uma massa de ar que é mais quente e seca. E aí, essa atuação dessa massa de ar mais quente e seca provoca essa queda na baixa de umidade do ar do lugar. E aí, as pessoas precisam se hidratar mais, porque senão pode vir a acontecer algum problema relacionado, então, a essas coisas, a esses sistemas respiratórios, certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Alguém está falando aí comigo? Deu 9 horas. Eu sei, eu estou vendo aqui o relógio, gente. Vocês estão tão apressados, estou até com medo. Estou até com medo, hein? Olha só, enquanto eu estava aqui falando, né? Um monte de gente de conversa. Eu vou pegar aqui os nomes e vou colocar aqui, então, na galera que não está prestando atenção na aula. Parece que eu estou falando somente para 3, 4 alunos. Eu falei só que acabou. Ô, tia, pra mim tá mais de 99 mensagens no chat. Porque o que acontece? Quem está pelo celular, toda hora fica entrando mensagem e atrapalha a pessoa na visualização. É verdade. E trava muito. Aí, na hora de fazer o exercício, não faz. Na hora de fazer a sua parte, não faz, né? Tia, Olha só, eu vou parar minha explicação por aqui da nossa aula. Estudem para avaliação o capítulo 3 do módulo 2 e o capítulo 1 do módulo 1. Deem uma olhada nos exercícios que nós fizemos, tá? Brian, vou colocar, então, o questionário da aula de semana passada que nós fizemos aqui para você. Vou disponibilizar lá, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, Adeus. tchau. Até terça que vem. Sayonara. Até terça que vem. Tchau, tchau. Professora. Tchau. Oi.
Acabou de novo. Tia, Oi? você já fez Oi, chamada? pode falar. Hã? Tia, eu posso sair? Você já fez chamada? Pode, Mari. Pode sim. Já fiz aqui olhando no chat, olhando aqui nas pessoas aqui, a quantidade que tinha no início. Tchau, tia. Beijo, Mari. Tchau, até tempo. Tchau.